Sabe aqueles momentos que você aplica uma simples margem no seu CSS e nada acontece? Você coloca lá um valor de margem, sei lá, um valor em porcentagem, um valor em pixel, e simplesmente aquilo não é visível na página. Daí você passa horas tentando adivinhar por que aquilo está acontecendo. Então, para que você não perca mais tempo e nem cabelo, eu vou te mostrar 5 motivos de quando a sua margem não funciona, e não só mostrar o motivo, mas vou mostrar também a solução. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, eu peço que fique comigo até o final, porque pode ser que um desses motivos você já passou ou ainda vá passar no futuro, aí você já vai saber como resolver. Se você já conhece o conteúdo aqui do canal, já acompanha meus vídeos, já peço que deixe o like para ajudar aqui no meu trabalho e também coloca algum comentário aqui para ajudar o engajamento aqui no YouTube. E se você ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Daniel, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E não precisa deixar o like agora não. Assiste esse vídeo até o final e se você achar no final desse vídeo que foi útil para você, que ajudou de alguma forma, considere dar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal para receber notificação sempre que eu postar um vídeo como esse daqui. Combinado? Vamos lá agora para o conteúdo desse vídeo. Muito bem, então estou aqui com uma página que eu fiz bastante simples, tá? Tem aqui alguns links aqui em cima, são 5 motivos que eu quero mostrar para vocês. Então aqui nós temos motivo 1, motivo 2 e basicamente eu vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Code, eu tenho aqui um HTML bastante simples, temos aqui alguns links e algumas sections, né, com o ID ali, motivo 1, motivo 2 e por aí vai, tá? Aqui no meu HTML não tem nada demais, ou melhor, no meu CSS, tá? Não tem nada demais, mas eu quero vir diretamente para cá, olha só. Motivo 1. Por que que esta margem, por exemplo, eu tenho aqui uma span, que é exatamente essa span daqui, deixa eu ver, motivo 1, tá aqui, eu tenho essa span, certo? E eu tenho aqui motivo 1 span. Tenho aqui um background color, margem top de 200 e margem bottom de 200 pixels. Porque se eu voltar aqui no meu browser, eu não vejo essas margens sendo aplicadas, né? Eu até poderia tentar fazer o seguinte, margem, deixa eu colocar aqui margem left. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, eu vejo que a margem left é aplicada sem problema nenhum, mas margem top e margem bottom não. Por que que isso acontece? Porque eu estou tentando aplicar uma margem bottom e uma margem top num elemento de linha, e isso não é possível, tá? Como é que a gente pode fazer para resolver? Bom, eu posso simplesmente pegar aqui a minha span e colocar um display block. Bacana? Simplesmente fazendo isso aqui, pessoal. Se eu voltar aqui para o meu Chrome, eu vejo que agora ele já conseguiu aplicar aqui margem top e margem bottom. Bem tranquilo, né? Se eu vier aqui para o motivo 2, é bem parecido com esse aqui, mas tem uma particularidade, tá? Então vamos lá. Tenho aqui o motivo 2, deixa eu voltar aqui para o meu Visual Studio Code, trazer um pouquinho para baixo, olha só. Temos aqui motivo 2, elemento A, deixa eu trazer esse cara para cá, motivo 2, é isso aí. O que que eu tenho aqui? Tenho um background, tenho a cor, tenho um valor de padding, um margem alto, que é esse cara que não está sendo aplicado, certo? Na verdade, margem alto, olha só, se eu voltar, ele não está aplicando aqui. Eu tenho margem top de 200, que este sim está sendo aplicado, e eu tenho um inline block, né? Como a gente viu no motivo 1, esse elemento A, ele é um elemento de linha, então se eu não tiver esse display inline block, inclusive eu vou comentar ele aqui para a gente ver, ele gruda ali em cima, certo? Como a gente já viu neste motivo daqui, certo? Se eu voltar aqui para o motivo 2, tá lá. Agora, quando eu coloco o display inline block no meu elemento A, eu consigo aplicar o margin top, porque ele é muito parecido, né, com o margin block, bacana, mas ainda assim eu não consigo aplicar, por exemplo, um margin left. Então se eu vier aqui colocar margin left, deixa eu trazer para cá, se eu colocar margin left alto, ele deveria vir aqui para o lado da direita e não está funcionando, né? Se eu deixar só margem alto, ele deveria centralizar. Por que que isso está acontecendo, pessoal? Porque da mesma forma, eu não consigo ter margem left e margem right em elementos inline block. Para a gente resolver isso, eu vou colocar também um display block nesse cara, ok? Desse jeito, vou salvar. Agora, ele está ocupando a largura máxima, como a gente já sabe, bacana? E aí a gente poderia fazer o seguinte, colocar aqui, por exemplo, um width de 50%, um exemplo, tá? Ele já vai diminuir um pouquinho e vai centralizar da maneira que eu esperava. Agora, como que eu faço
para fazer com que ele se comporte como se fosse um elemento de linha, ou seja, eu quero que ele ocupe simplesmente o conteúdo dele, ou seja, aquele texto, assine agora. Como que eu posso fazer isso? Moleza, eu vou vir aqui colocar em um widget e vou colocar max content, ou seja, ele vai ocupar a largura máxima do meu conteúdo, né? Como eu tenho um pouquinho conteúdo, não vai ter problema nenhum. Se eu testar agora, olha só que bacana, ele está centralizado e o meu margem está funcionando, né? Se eu vier aqui, por exemplo, colocar somente margem left, ele vai lá para o lado da direita, porque ele pegou todo o conteúdo, ou seja, todo o espaço excedente e colocou no margem left, ou melhor, todo espaço sobrando, né? E colocou no margem left. Bacana? Bem tranquilo esta dica também. Vamos vir aqui agora para o motivo 3. Deixa eu vir aqui e clicar em motivo 3. E é isso aí. O que acontece aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui, ó, motivo 3, eu tenho duas divs com a classe bloco, certo? Bloco 1 e bloco 2. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que moleza. Eu tenho aqui um background color e tenho um margem de 200 pixels. O que está acontecendo aqui na prática? É que as margens, elas não se somam, digamos assim, elas colapsam. Por padrão, essas margens elas vão colapsar. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu clicar com o botão direito aqui e clicar em inspecionar, que eu quero selecionar esses elementos. Repara, quando eu passo o mouse sobre o bloco 1, repara o valor da margem que ele está até lá embaixo, certo? Colado ali no bloco 2. E quando eu passo o mouse sobre o bloco 2, olha a margem de top do bloco 2. Ele está colapsando com o bloco 1. Ou seja, na prática, é como se eu tivesse entre o bloco 1 e o bloco 2, eu tenho simplesmente 200 pixels, que é o valor da minha margem, tá? Como é que eu posso fazer para não ter este efeito de colapsamento, sei lá se existe essa palavra, mas como que eu posso fazer para as margens não se colapsarem, ou seja, não ficar uma por cima da outra? Eu posso simplesmente colocar aqui no meu bloco, no elemento que tem a classe bloco, eu vou vir aqui e colocar um display inline block. Olha que moleza, pessoal. Quando eu faço isso, deixa eu ver, ok, ele ficou ocupando como se fosse um elemento de linha, é muito fácil resolver, eu vou simplesmente colocar um widget 100% aqui, e olha só, ele já está ali, ó, ocupando. Deixa eu passar o mouse aqui, para você ver, repara só, o meu bloco 1, olha onde é que termina a margem, e olha onde é que termina a margem do bloco 2. Então agora, eles não estão mais se colapsando, tá? Por que que esse elemento ele foi lá para o final? Simplesmente porque eu tenho uma margem aqui no canto, né, no canto da esquerda, e a minha largura está ocupando 100% do tamanho do container, certo? Por isso que ele está criando esta barra de rolagem daqui. Bacana? O que a gente poderia fazer é utilizar aqui, por exemplo, um calc para pegar o 100% menos, eu vou colocar 200 pixels aqui, o certo seria até 400 pixels, porque este margem ele está sendo aplicado tanto na direita quanto na esquerda, certo? Então eu vou simular aqui, olha lá, tá? É que aqui ficou muito grande, né? É aqui 100%, desculpa lá pessoal, esqueci da unidade de medida, agora sim. Tá? Então ele tem exatamente a mesma largura visível do que tinha antes, só que agora as margens elas não estão mais se colapsando. Repara só, se eu inspecionar esse elemento, tenho ali 200 pixels ali, 200 pixels ali embaixo de margem top também. Muito bom, né? Então aqui nós temos o motivo 3, deixa eu desabilitar essa opção. Vamos lá direto para o motivo 4. Esse aqui é muito interessante, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou vir aqui então no meu HTML, eu tenho o motivo 4, tenho aqui, esta div interna é simplesmente para eu determinar uma largura máxima e centralizar o conteúdo, é só uma questão estética, tá? Mas de fato, o que me importa aqui é este cara, ó. Eu tenho uma div que tem uma classe interna e tem o textinho ali, ó. Eu sou um elemento interno. Se eu voltar aqui para a página, eu tenho ali, ó. Eu sou um elemento interno. Se eu voltar aqui para o meu CSS, vamos dar uma olhada no que eu tenho, pessoal. Eu tenho, no meu, no meu motivo 4, tenho um position relative, tá? E na minha div interna, eu tenho um position absolute, ou seja, ele está se relacionando com esta div de fora aqui, bacana? Com a section de fora, tá? Eu quero mostrar que este margem top de 20%, este valor de porcentagem, ele não está relacionado com a altura do meu container, que é como a gente às vezes pode imaginar. Este valor de porcentagem, ele também está relacionado com a largura, tá? Então, por exemplo, eu vou diminuir a janela, repara que quanto menor a janela, mais próximo do topo este elemento vai ficar, repara só.
Olha lá, eu estou diminuindo, dá um pequeno engasgo aqui na minha máquina, mas funciona, tá? Olha só, vou diminuir, ele vai pular um pouquinho mais para cima. Bacana? Se eu aumentar, conforme eu aumento o tamanho da minha janela, o meu elemento ele vai descendo, porque o margin top ele está relacionado com a largura e não com a altura. Bacana? Então, repara que ele tem esse comportamento, tá? Sempre o valor de porcentagem, mesmo quando aplicado para valores verticais, digamos assim, ele vai ser relacionado com a largura do container. Bacana? Isso às vezes pode confundir um pouco a gente. Como é que a gente resolve isso, pessoal? A gente pode, ao invés de utilizar, por exemplo, o position com valor de top, margem top, por aí vai, a gente pode trabalhar com o transform e o translate, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, também vou colocar um link no final desse vídeo daqui para você assistir se você quiser. Bacana? Confere lá para você entender como é que funciona esse transform com o translate. Fechou? E agora, para a gente finalizar, eu tenho aqui o motivo 5. Deixa eu voltar aqui para o meu navegador. Motivo 5. Eu tenho aqui esses dois elementos dentro de um flex container. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Então se liga, eu tenho aqui ó, ID, ou melhor, section com ID motivo 5. Tenho essa div que eu já falei que é simplesmente estética, mas de fato a questão está aqui. Ó. Dentro desta minha div eu tenho flex container com dois flex items. Se eu vier aqui para o meu CSS, eu tenho aqui ó, display flex, justify content space between, e eu tenho uma margem aqui nos meus flex items, eu tenho uma margem de 50 pixels, tá? E eu tenho também um flex grow de 1 para que ele possa aumentar, né, ocupar todo o espaço que está sobrando dentro do meu flex container. Bacana? Vamos dar uma olhadinha aqui então no meu Chrome, desculpe, no meu Edge, o que está acontecendo? Se eu selecionar esse objeto, repara, eu mostrei esse cara dentro de um flex container justamente para mostrar que dentro de um flex container ou também num flex grid, as margens não vão se comportar como acontece, por exemplo, com elementos de bloco, tá? Então ele tem um comportamento ligeiramente diferente quando a gente está dentro de um flex container ou de um grid container, tá? Repara, eu tenho aqui ó, a margem, ele está bem no meio ali. Dá para perceber, quando eu passo o mouse de um lado para o outro, a gente consegue perceber que as margens não estão se colapsando, tá? E repara, deixa eu voltar aqui para o meu código, repara uma coisa, eu tenho aqui este margem de 50 pixels, ele colocou 50 pixels em cada lado, né? Inclusive no bottom e no top também, bacana? Digamos que é isso que a gente quer, tá? Só que eu não quero que esse cara ele tenha esse comportamento aqui, eu não quero que nesse caso as margens elas não se colapsem, eu quero que tenha 50 pixels de cada lado, inclusive entre os elementos. Como é que a gente pode fazer isso? É muito simples. Basta, eu posso até deixar o margem aqui? Não, não posso não. Eu vou comentar este margem, vou salvar, repara, não tenho mais margem nenhuma, e agora eu vou colocar um gap aqui no meu container de 50 pixels. Ainda não vai ficar exatamente igual o jeito que estava antes, porque eu não tenho mais aqui em cima os valores de 50 pixels, tá? Como é que eu posso fazer para resolver? Moleza, eu posso simplesmente colocar um padding nesse cara de 50 pixels. Vou ter exatamente o mesmo comportamento, olha só, o mesmo comportamento que eu tinha antes, só que agora 50 pixels de cada lado, tá? Que seria, digamos assim, essa a minha intenção quando eu coloquei o margem de 50 pixels. Bacana, pessoal? Eu acabei de pensar, enquanto estava gravando esse vídeo, acabei de pensar em mais uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês e eu quero mostrar agora, tá? Então eu vou criar um HTML novo aqui para demonstrar para vocês. Mas antes de eu mostrar isso, deixa eu pedir um favor para vocês. Eu estou com uma meta de atingir, ainda nesse ano de 2024, 1 milhão de inscritos nesse canal. E pelas minhas contas, só faltam 964 mil. Conto com a sua inscrição para atingir essa meta. Vamos lá? Vem fazer parte aqui da equipe. Fechado? Deixa eu mostrar para vocês novamente aqui no meu Visual Studio Code. Se liga, vou abrir este cara e eu vou criar um novo documento, tá? Não tinha criado, como eu falei, pensei nisso aqui enquanto estava gravando. Vou criar um novo documento aqui, sei lá, vou chamar de teste.html, porque não me vem nenhum nome mais criativo. E é isso aí, não vou me preocupar com nada disso. Vou simplesmente aqui, pessoal, colocar um header desse jeito e um H1, tá? Teste de margem que empurra, sei lá, tá? Tô pensando agora junto com vocês aqui, tá? Vou criar aqui no meu style mesmo, aqui para ser o mais rápido possível, bacana? E vamos lá, deixa eu colocar aqui, por exemplo, num header,
deixa eu colocar um background, ok? Background color, sei lá, vou colocar aqui um brown, bacana? Desse jeito. Deixa eu abrir aqui o meu Edge, posso vir aqui, por exemplo, só trocar este cara para teste. É isso aí, tá feito. Deixa eu só tirar esse hashtag, não preciso mais. Show de bola, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, um header e um H1, e o header tem um background color, bacana? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu H1, e vou colocar um margem top nele, tá? Margem top, vou colocar 100 pixels nele. Vou salvar e vou testar. O que aconteceu, pessoal? Repara, o meu background está no header e o meu H1 está com margem top. Só que se você for reparar, parece que o meu header foi para baixo. É como se eu tivesse colocado o margem top no header e não no H1. Por que isso está acontecendo? Porque esta margem interna do meu H1 empurra o container. É bem esquisito isso aqui, tá? Existem várias formas da gente corrigir quando isso aqui acontecer. Eu quero te mostrar algumas formas, bacana? Se você não conhece, não sabe o que eu estou fazendo aqui, quando eu inspeciono, seleciono os elementos e tudo mais, saiba que eu tenho uma playlist completa que ensina a fazer esse tipo de coisa, né? Eu mostro como trabalhar com o DevTools, que é aqui do Chrome, tá? No caso aqui eu estou utilizando o Edge, mas é basicamente a mesma coisa que o Chrome, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição e também vou colocar no final desse vídeo que você tá vendo, eu vou colocar um card para você ir direto para essa playlist para você conferir se você quiser, bacana? Mas vamos lá, voltando aqui no nosso código, eu tenho um H1, tenho margem top no meu H1 e este cara empurra todo o meu container para baixo. Como que a gente pode resolver? Vamos lá, algumas soluções possíveis. Vou vir aqui no meu header, a primeira que me vem à cabeça, overflow hidden. Quando você coloca o overflow hidden no header, ele vai parar, digamos assim, de ser empurrado pela margem dos seus elementos filhos. Então se liga, voltando aqui para o meu Edge, olha só. Inclusive agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse cara aqui do lado, vou fechar aqui e vou diminuir aqui. Bacana? Então temos esse resultado aqui. Deixa eu fechar esse cara e é isso aí. Então quando eu coloco o overflow hidden, ele deixa de empurrar o meu header. Se eu comentar esse overflow hidden e salvar, ele volta com o problema. Outra solução possível, colocar um padding top. Padding top de 1 pixel no head. Salvei, também resolveu o problema. Outra solução possível, deixa eu salvar aqui, comentar e salvar, deu o problema. Outra solução possível, eu posso colocar um border top, olha só. E aí ele vai colocar 1 pixel, solid, posso colocar inclusive transparente, pessoal. Olha que doideira, tá? Border top no meu header faz com que este H1, digamos assim, tenha onde apoiar a sua margem. E aí ele para de empurrar todo o meu header para baixo, tá? Então, border top, mesmo que seja transparente, também resolve o problema. Tem outra solução possível? Tem mais uma que me vem à cabeça, que é colocar o display, por exemplo, simplesmente colocar o display flex, também resolve. Ó. Deixa eu comentar o display flex, ele foi lá e quebrou. Se eu voltar com o display flex e salvar, ele também já corrigiu. Bacana? Então só aqui a gente tem algumas 4 opções, né, para você trabalhar quando isso acontecer. É claro que qual delas você vai utilizar vai depender muito. Então, por exemplo, vai ter alguns casos que você não pode colocar overflow hidden, porque se você colocar vai quebrar o seu layout. Vai ter casos que você não pode colocar o padding top e por aí vai, tá? Eu dei aqui algumas soluções possíveis, aí vai depender do cenário que você estiver trabalhando. Fechado? Se você já enfrentou algum problema com CSS e não soube como resolver, coloca aqui nos comentários, talvez eu possa fazer um vídeo mostrando o porquê disso ter acontecido e assim como eu mostrei nesse vídeo, eu posso mostrar também como resolver. Não precisa se descabelar sozinho não, a gente se descabela junto. Fechado, pessoal? E não se esqueça, nesse card daqui eu vou colocar uma playlist completa para você aprender como que você faz para inspecionar os seus elementos usando o DevTools e nesse outro card daqui eu vou ensinar você qual a diferença entre Position e Translate. Confere lá esses vídeos se você quiser. Forte abraço, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até lá.